Você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias, né? Para você que prestigia o nosso canal, né, que está aí curtindo as nossas boas histórias, né? Fica aqui o nosso abraço, a nossa gratidão, né? Para você que está chegando, né? Curtiu alguma história, achou legal? Deixa o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Bom, eu já tenho uma história para vocês muito legal, né? Mais uma história da série, né? Motivada por nossa viagem até Porto Seguro, na Bahia, quando nós estivemos no Centro Espírita Porto da Paz, né? Então, um companheiro espiritual que trabalha junto ao centro, né? Conversou com a gente e daí saiu essa história, né? Ela se chama O Santo de Casa que Faz Milagre, né? E começa assim. O pessoal que trabalhava ouvindo os agoniados se reuniu com o presidente da casa. Ah, seu presidente, a gente traz o irmão angustiado aqui na casa para que ele desabafe, mas boa parte das vezes, principalmente quando a gente já conhece o irmão, a coisa fica só nisso, pois se formos dar um conselho, o irmão não levará fé na nossa orientação, já que nos conhece e nos tem como iguais a ele. Logo incapazes de ajudá-lo moralmente por acreditar que temos a mesma estatura moral que a dele, né? O trabalhador sorriu. Quantas vezes me perguntaram, enquanto apontava o dedo para minha cara, indignados, eu te conheço muito bem, e sei que tem mais problemas do que eu, portanto, quem é você para me dar conselhos? Levando a mão à cabeça, o presidente pediu ajuda pela via do pensamento ao alto. Quando então o mediador, que se achava sentado ao lado dele, deu passagem para o espírito do coordenador dos trabalhos espirituais da casa, que disse em tom solene. E, partindo dali, chegou à sua pátria e seus discípulos o seguiram. E, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E como muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: ah, não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Essa passagem está no Evangelho de Jesus segundo o apóstolo Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 6. Bom, a resposta da espiritualidade foi tão rápida que deixou o presidente admirado. Sabedor que santo de casa não faz milagre, o amigo espiritual sugeriu um meio criativo de contornar o problema, que foi prontamente acatado pela equipe do desabafo, né? Foi com a expectativa que o pessoal da equipe acolheu o primeiro agoniado, que seria tratado pelo novo método sugerido pelo coordenador espiritual. Ah, meu nome é Fábio, eu sou casado, pai de 2 filhos. Fábio ficou olhando para o presidente da casa, todo desconfiado. Quando conheci minha esposa, foi amor à primeira vista, mas depois de uma vida aguentando o vício dela de jogar, não sei mais ao certo o que sinto por ela. Se desespero quando vejo que ela torrou o meu salário do mês jogando,
ou pena pelo lixo que ela se tornou. O angustiado levou a mão ao rosto. Ah, meu Deus. Cansado de brigar com ela, decidi me resignar, pois assim, pelo menos, economizava minhas energias e diminuía o risco de um infarto. Mas, como ela, mesmo assim, não se tocava e continuava vivendo do mesmo jeito, cheguei à conclusão que precisava achar uma saída para minha vida, pois a infelicidade é uma péssima companheira. Tirando a mão do rosto, Fábio segurou os braços da cadeira com elas. Tenho um cunhado mala. Vive me dando conselhos que eu nunca sigo. Mas como ele vivia enrolado e depois que foi para o centro espírita, desenrolou, e não tem maior poder de convencimento que o poder do exemplo, decidi procurar socorro aqui no Porto da Paz. Fábio sorriu um pequeno sorriso sem graça. Confesso que estava meio desconfiado, afinal não sabia ao certo se era uma boa abrir meu coração para alguém que eu desconhecia, mas ou era isso ou continuar do mesmo jeito, então resolvi arriscar. O presidente olhou para o Fábio, e falou assim: você vai ser cuidado pela equipe do desabafo, Fábio. O pessoal da equipe é incrível e experiente em ajudar casos como o seu. Estão preparados para lhe dar a atenção que precisa. Eles também vão ensiná-lo a lidar com os momentos de estresse com sua companheira, para que não surte. O angustiado Fábio parecia feliz com o que estava ouvindo, até que o presidente disse a ele uma coisa que Fábio não gostou muito. Olha, Fábio, como tudo na vida, nós temos que fazer por merecer. Assim que tiver condições e conhecimento, ajudará um irmão que está numa situação parecida com a sua. Pois vivendo o mesmo problema e as mesmas soluções, os seus conselhos serão os melhores possíveis. Fábio deixou a presença do presidente, mas logo seu lugar foi ocupado por uma mulher de olhos tristes. Sou Madalena. O meu problema é meu marido, que não larga a bebida. Já fiz de tudo para abrir os olhos dele, mas ele já não tem mais olhos para mim. Na verdade, eu perdi feio para a cerveja. Quando a bebida começou a trabalhar nossa vida, eu disse a ele que era eu ou a loira, mas ele não me levou a sério. E agora fica cada um para o seu lado, ele com a cerveja dele e eu com o meu silêncio de resignação. Podia terminar meus dias assim, mas meu irmão me disse que a casa aqui o ajudou muito e que poderia me ajudar a voltar a ser feliz. O presidente da casa sorriu. Olha, 10% da solução do seu problema passa pela nossa ajuda. O resto é com você. A cabeça de Madalena pendeu para frente, como se tivesse pesado demais. Vai conversar com o pessoal da equipe do desabafo. Irá aprender como contornar as situações estressantes e, quando estiver melhor, vai ajudar outro que esteja passando pelo que você está passando, pois terá conhecimento de causa para tanto. Madalena se levantou, agradeceu ao presidente e saiu à procura da equipe do desabafo para poder desabafar, pois se sentia sufocar pela multidão de sapos que engolira durante as discussões com o marido. Qual é o seu nome? Carlos. E o que a gente pode fazer por você, meu filho? Meus pais me veem como se eu fosse o inimigo número 1 da família. Me disseram para procurar o centro, pois aqui vocês vão me ensinar a sobreviver em meu caos familiar, já que são expert no assunto. Bom, disse o presidente, Quero que participe dos trabalhos da equipe do desabafo. Eles vão ouvir, instruir quanto aos métodos de sobrevivência em meu caos familiar. E quando você se tornar um expert no assunto, vai usar sua expertise para ajudar outros jovens a saírem do fundo do vale das trevas emocionais, assim como você. Maria era uma moça bonita, parecia um anjo, o que fez com que o presidente pensasse: o que pode haver de errado com uma pessoa assim? Porém, assim que ela abriu a boca, o presidente da casa viu que a beleza era apenas exterior. Seu presidente, meus pais gostam mais do meu irmão do que de mim. Sinto-me abandonada. Minha filha, você não vai se sentir assim por muito tempo, não. Porque a turma do desabafo está esperando por você. Eles exalam carinho.
Com algumas aulas sobre como chamar a atenção dos seus pais e amar o seu irmão, você vai virar fera e poderá trazer calor emocional para meninas emocionalmente congeladas que buscam a nossa casa. Depois de algum tempo, com a turma do desabafo, sentindo-se mais equilibrado e confiante, Fábio recebeu um celular das mãos do presidente da casa. Seguinte, Fábio, esse celular aí tem dois números na sua lista de contatos, né? Um deles é do seu anjo da guarda, aquela pessoa que estará disponível sempre que precisar para desabafar com ela e que lhe dará ótimos conselhos. O outro número é de uma pessoa que vai precisar desabafar com você e que para quem você dará seus melhores conselhos. Então ele seria auxiliado por um anjo da guarda e agiria como anjo da guarda de outra pessoa, né? É uma mão dando a mão para outra, né? Lembre-se que as mensagens devem ser de texto, nunca de vídeo, para preservar a confiança no projeto de recuperação emocional e evitar julgamentos. Vai que você não vá com a cara do seu anjo ou o seu tutelado não vá com a sua. A voz que você vai ouvir no celular é uma voz robotizada e a sua voz será transformada pela inteligência artificial que gerencia nosso sistema numa voz robotizada, pois assim nem você nem os outros envolvidos serão reconhecidos. A coisa será feita de forma que uma mão não saiba da caridade que a outra está fazendo. Afinal, na prática, você sabe que tem um anjo da guarda, mas não faz ideia da cara dele, não é? É assim com a gente, né? Só que o nosso anjo é invisível, né? Mas não é que o Centro Espírita Porto da Paz, né, é dirigido pela sugestão do coordenador espiritual, inventou a maneira de transformar os anjos da guarda encarnados em seres invisíveis também, né? De forma a dar a eles a credibilidade, né? Bom, a mesma coisa que o presidente disse a Fábio, disse também a Madalena, Carlos e Maria. Depois de um longo e cansativo, de um dia longo e cansativo, Fábio chega em casa louco para se livrar do terno e gravata e ir encontrar com os amigos no bar. Afinal, era sexta-feira. Ele entra que nem um ladrão. O maior silêncio, para não chamar a atenção da rádio patroa. Mas assim que passa pela porta que dava na sala, acha a esposa sentada no sofá, toda arrumada, assistindo televisão. Normalmente, a esposa de Fábio estaria vestida com a blusa furada, um trapo cobrindo as pernas e aquele par de chinelos desbotados. Mas como ela estava parecendo uma princesa, ele, curioso, entrou na sala e se sentou ao lado dela no sofá e perguntou a ela, no maior deboche, como era do seu costume, onde era a festa, né? E ela disse a ele que fosse até a esquina ver se ela estava por lá. Nossa Senhora, hein? Sentindo o cheiro gostoso do perfume que exalava do pescoço da esposa, Fábio teve vontade de se enxergar mais, porém o medo de ser repudiado mais uma vez fez com que ele se levantasse e fosse embora. E no meio do caminho, para o quarto do casal, sentiu que era hora de testar o celular. E ele ligou para o anjo da guarda. Puxa vida, anjo da guarda. Eu acabo de entrar pela porta do meu lar docilar. Dei uma boa noite para minha esposa e ela respondeu que não via nada de bom. Ela está te testando. Cadê a paciência de que ouviu falar nas aulas do Centro Espírita? Ah, anjo da guarda, é que eu estou tão cansado. Olha, Fábio. Não, Fábio, o anjo da guarda não conhece o cara, né? Olha, eu garanto que ainda sobrou alguma energia para você preparar algo de gostoso para comer para vocês dois. Algo gostoso? Vou lhe dar uma receita incrível e fácil de fazer que aprendi com a minha mãe. Sua mulher vai adorar. Seguindo a orientação do anjo, Fábio tomou um banho, fez a barba, colocou uma roupa limpa, fez a receita, abriu 2 latinhas de refrigerante e chegou para a esposa com uma bandeja nas mãos. Evidentemente, ela se viu obrigada a parar de ver a TV, né? E até abriu um sorriso quando o Fábio encheu os copos pela metade com refrigerante, colocou um tanto caprichado da receita em um prato e um mesmo tanto no outro, e deu um prato e um copo de refrigerante para a esposa.
A coisa deu tão certo que rolou até uns carinhos entre os dois depois do jantar. Pois a esposa de Fábio acabou deixando que ele deitasse a cabeça no colo dela, né? Depois que ele gentilmente, terminada a refeição, lavou os pratos e os copos. E os dois terminaram de ver juntos o filme que ela estava assistindo na Netflix, enquanto ela afagava-lhe os cabelos. Logo cedo, no dia seguinte, Fábio chegou todo feliz no trabalho. Quando soube pela secretária que uma das funcionárias, aquela que estava preenchendo planilhas de dados para a finalização de um trabalho urgente, havia faltado. Ele então pensou como ia resolver aquele problema quando recebeu uma ligação da pessoa para quem ele deveria ser o anjo da guarda. Ah, meu anjo da guarda, eu fui falar com meu pai que queria ir numa festa hoje à noite e que precisava de uma carona dele, e ele me respondeu que não ia dar. Então disse a ele que não havia problema, que eu pegaria um Uber, e meu pai soltou uma gargalhada e me disse, né, que eu não contasse com o dinheiro dele para pagar a corrida. Eu acho que meu pai não vai muito com a minha cara. Aí o Fábio pensou um pouquinho e falou assim para ela, olha, eu vou enviar para você umas planilhas e uma série de resultados numéricos de pesquisas para colocar nelas e gravar um áudio explicando como deve fazê-lo. Olha que legal do Fábio, né? Resolveu ajudar a menina. Me entrega ainda hoje, que assim que ficarem prontas e você me devolvê-las pelo WhatsApp, eu te mando um Pix. Olha, cara, resolveu? Que isso aqui é anjo porreta. Né? Até um jeito da menina ganhar uns cobres. Carlos se despediu da namorada meio sem graça, pois ela queria conhecer os pais dele, já que Carlos havia conhecido os pais dela, sendo super bem recebido por eles. Mas Carlos sabia que a mãe dele não iria gostar da menina, pois a mãe de Carlos sonhava que ele ia namorar a princesa de Mônaco, linda loira alta dos olhos azuis, e não a moreninha pé de chinelo. Depois de pensar um pouco, ele apelou, para quem o Carlos apelou, hein? Para o anjo da guarda, claro, né? Para que serve anjo da guarda? Pegou o celular e ligou para ele, né? Pois vai que o cara tinha saída para aquela situação, não é? Ele então pegou o celular e com o coração apertado começou a se explicar. Pô, anjo, tá afim de uma gata, e ela tá querendo ir lá em casa ver a cara do meu povo, mas não tenho coragem de levá-la lá, porque minha mãe, com toda certeza, não vai gostar da cara dela. Aí o anjo falou assim, seguinte, pergunta para sua mãe como foi que ela dobrou a sogra quando ela namorava o seu pai. O Carlos pensou, né? Pô, uma sugestão interessante, né? Chegando de mansinho para a mãe, Carlos foi direto. Mãe, eu sei que a senhora não é fácil. A mãe de Carlos continuava fazendo o que fazia, como se ele não estivesse bem ao lado dela. E eu sei que a vovó, a mãe do pai, também não é. Terminava de enxugar alguns pratos quando a mãe do Carlos voltou os olhos para ele. Diga logo o que quer, menino, que eu tenho mais o que fazer. Ele sorriu um sorriso malandro, pois havia conseguido a atenção da mãe. Poxa, mãe, me conta como foi que a senhora ganhou a sogra. A mãe do Carlos sorriu um sorriso ainda mais malandro que o do filho. Eu descobri através do seu pai o que a sua avó mais gostava de comer, a torta de chocolate da mãe dela, que por acaso era uma das receitas do livro de receitas da mãe do seu pai. E quando seu pai se apresentou para sua avó, a torta que eu fiz veio na frente. Então ela, o que ela fez? Malandra, né? Ela chegou pro namorado, o que a sua mãe gosta mais de comer? Ela correu lá, ele correu lá, mãe, o que você gosta de comer? Ela falou, eu adoro a torta de chocolate da minha mãe. Né? Bom, uma gostosa gargalhada encheu a cozinha. Sua avó nem notou em mim, já que não tirou os olhos da torta. E quando ela acabou de matar a vontade de experimentá-la, quando revirou os olhos tamanho prazer, eu sabia que eu a tinha ganho. E para ganhar a senhora, mãe? Depois de pensar um pouco, a mãe de Carlos soltou a deixa preciosa. Sabe que eu amo ser bajulada, né?
Por isso, se me aparecer aqui com uma pretendente, sua querendo me ganhar, diga a ela que tem de ter atenção comigo, ouvir o que eu digo e ficar de olho no que eu mostrar a ela, como se a vida dela dependesse disso. E que eu adoro um brinco, um colar, uma pulseira, pode ser artesanal mesmo. Carlos, então, chega em casa com a namorada do lado. A menina carregando um sorriso gigante no rosto e uma caixinha de bijuterias na mão, que fez com que a mãe de Carlos pirasse. Ela, assim como a sogra dela, nem ligou muito para a namorada do filho, não a mediu dos pés à cabeça, não interrogou sobre as intenções com o filho, não quis saber se ela trabalhava, ganhava bem, tinha patrimônio, estudava, quem eram seus pais, pois estava entretida em experimentar os 3 pares de brincos, as pulseiras e o belo colar feitos à mão. Nem mesmo quis saber que a menina era um gênio com os números, né? Quando a visita acabou e Carlos perguntou para a mãe o que ela havia achado da namorada dele, a mãe de Carlos respondeu que amara a caixinha de bijuterias. Sinceras mães, né? As sogras são bem sinceras. Nem ligou para a menina, né? Gostou, foi na caixa de bijuteria. Chega a vez de Madalena ligar para o anjo da guarda dela, pois o marido estava para chegar. Era o começo do fim de semana, né? Sexta-feira, né? E Madalena tinha certeza que iria, como sempre, entrar de mansinho, colocar o uniforme de vagabundo que adorava, né? Calção, camiseta e chinelos velhos, e correr para o boteco da esquina, onde os amigos o aguardavam para beber uma cerveja, falar de futebol, mulher e contarem piadas, né? Quando a gente namorava, anjo da guarda, né? Começar agora a falar um celular, né? No anjo da guarda. Quando a gente namorava, ele vivia no meu pé. Agora foge de mim que nem o diabo foge da cruz. O pior é que se eu não reclamar, tenho certeza que vai me jogar na cara que o boteco é a terapia dele. O lugar que ele pode processar a agonia que passa com os filhos. Hoje mesmo, discutiu com a minha menina, pois para ele, ela está passando da idade de arrumar um tranco que lhe renda algum dinheiro, já que só dá despesa, aliviando assim um bolso do pobre pai. E fez cara feia quando meu menino disse a ele das notas ruins em matemática. Meu marido está sem paciência até para ouvir o resto da missa. Ele só ouve a metade, dando a chorar que nem uma criança irritada, não dando chance aos meninos de se explicarem ou dizerem a ele o que estão fazendo para melhorar as coisas. É só bronca, pois no fundo sei que é o jeito dele de me dizer para largar o pé, pois a minha companhia dos meninos só faz encher o sapato dele. Coitado da Madalena, né? E isso acaba comigo. Fico querendo que um buraco se abra sobre os meus pés e me engula. Aí o anjo da guarda da Madalena vira para ela e fala assim, se quer ser notada, você tem que aparecer, pô. Madalena refletiu por um segundo sobre o conselho do anjo do outro lado do celular. Como é que vai estar vestida? Como é que você vai estar vestida quando ele chegar? A Madalena coçou a cabeça, vai, com o meu uniforme de dona de casa, vai. E o anjo, então virou para ela e falou assim, pois coloca aquele vestido maneiro, que deve estar lá mofando dentro do armário, perfume, sapato de salto alto, ajeita o cabelo e maqueia o rosto, assim ele vai se lembrar da mulher com quem se casou. Põe na cabeça que você está numa guerra pela atenção do seu marido. De um lado está você, do outro a turma do boteco. E pensa para que lado iria se estivesse no lugar dele. Os conselhos do anjo motivaram Madalena a recorrer a um salão de beleza, onde ela fez as unhas, o cabelo e se maquiou como se fosse um casamento. De volta ao lar, ela abriu o armário e, depois de alguma pesquisa, achou um vestido que sabia que o marido adorava. Verificou com satisfação que ele ainda lhe servia. Calçou aqueles sapatos de festa, há muito esquecidos, e esperou que o marido aparecesse. Assim como o potencial cliente de uma loja de roupas,
na esperança que ele pare diante da vitrine e admire o manequim. Né? Ela se compara um manequim com a vitrine de uma loja de roupas. Né? Como os anjos da guarda ajudaram a resolver a vida de seus tutelados, né? Todos eles se sentiram constrangidos a procurar saber quem eram, a fim de agradecer a eles. Né? Quando o Fábio chegou na sala do presidente do Centro Espírita e viu que Madalena estava lá também, assim como o Carlos e Maria, e também o cunhado de Fábio, ficou meio sem jeito, pois assim como os demais, toda vez que tinha de tratar de um assunto referente ao tratamento na casa, ele ficava a sós com o presidente. O presidente então pediu que se sentasse e começou a explicar a situação. O primeiro de vocês a nos pedir socorro, né, foi o cunhado de Fábio. Como havia dito, havia tido uma desilusão amorosa, meio que perdeu o rumo, passou a beber, mexer com drogas, a levar uma vida financeira e sexualmente desregrada. O curioso é que ele veio aqui motivado pela necessidade de se reequilibrar emocionalmente para poder ajudar a família da irmã, cujos membros viviam em pé de guerra. E a irmã sofrida já havia se cansado de pedir ajuda a ele. E como ele não conseguia ajudar nem a si mesmo, apelou para Deus, que o levou a nos procurar. Então, bacana isso, né? O cara rezou, Deus me ajuda, e Deus fez com que ele chegasse no centro. Né? A melhora do cunhado animou os membros da família a nos procurarem, porque não tem nada mais forte que a força do exemplo, né? Os caras viram, pô, o cara mudou para melhor, por que a gente não muda também, né? Pois eles viram nessa melhora que o centro poderia ser um caminho para a solução do problema da intolerância familiar. Cada um de vocês começou a se tratar com a equipe do desabafo, mas, conforme a orientação dos espíritos amigos, levamos vocês a terminarem de se tratar uns com os outros. Pois, afinal de contas, quem é melhor para ajudá-los senão vocês mesmos, já que se conhecem melhor do que ninguém, já que são membros da mesma família. Olha só que legal, os 4, eles são membros da mesma família, né? Pai e mãe dos 2 filhos. Né? O processo deu tão certo que agora estão aqui na minha frente pedindo para que eu revele a vocês o nome dos anjos da guarda que os ajudaram. Pois então, o seu anjo, né, o anjo do Fábio, né, é o seu filho Carlos, com quem vivia as turras, já que colocou na cabeça que o menino não faz nada certo. O anjo do Carlos é a mãe do Carlos, a Madalena, apesar do Carlos acreditar que a mãe tem como o maior prazer pegar no pé dele. O anjo da Madalena não poderia ser outro que não Maria, filha de Madalena. Apesar da Madalena viver incomodada da filha passar o dia inteiro diante do espelho e só falar de namorar. E o anjo da Maria, quem que é? É o paizão, o Fábio. Logo ele com quem Maria vive brigando, já que Fábio quer que ela cresça não apenas na vontade de ter as coisas, mas também na de fazer por onde para conseguir obter o que deseja. Fábio abriu um sorriso e abraçou o filho pelos bons conselhos. Carlos se abraçou a Madalena, agradecendo efusivamente a mãe pelas orientações valiosas. Madalena agarrou a filha, espremendo entre os braços fortes e chorando. Disse a Maria que a amava mais do que tudo, e Maria deu um caloroso abraço no pai. O presidente da casa então pediu que todos o acompanhassem numa oração em agradecimento à harmonia do lar. Quando a família deixou a sala do presidente, aquele trabalhador da casa que havia reclamado que santo de casa não faz milagre entrou, achando o presidente todo sorridente. O que foi que aconteceu, presidente, para fazê-lo sorrir? É que eu acabo de testar a eficácia do processo que o mentor espiritual nos recomendou para trazer de volta a paz às famílias desencontradas. E posso garantir a você que se a orientação dos bons espíritos, né, for seguida, santo de casa vai passar a fazer milagre. Gostaram da história?
Que bela história, que boa história, né? Essa história tem algumas nuances, né? É fato, né? O próprio Jesus diz que ninguém é profeta na sua própria terra, né? O espírito, né, do coordenador dos trabalhos da casa, né, ele começa a história falando da passagem onde Jesus fala isso, né? Ele chega na cidade dele, tenta fazer alguma coisa, alguns milagres, e o pessoal, em vez de ter fé em Jesus, eles ficam, mas quem que é esse aí? Aquele menino, conheço aquele menino, ele é irmão do fulano, do Beltrano, do Ciclano, filho da fulana, do Ciclano. Então o pessoal demonstrou que não tinha fé em Jesus, né? E sem a fé não tem milagre, né? Sem a fé está danado, né? Jesus fala claramente, né, que é a sua fé que te curou, né? Então tá. O trabalhador da casa então chega para o presidente da casa, o trabalhador especializado em ouvir, né, em dar bons conselhos, tipo anjo da guarda. Fala, poxa, presidente, às vezes a gente traz aqui umas pessoas que a gente conhece, né, ouve o desabafo delas, e aí a gente vai dar algum conselho, elas se viram pra gente e falam assim, cara, quem é você para me dar conselho? Eu te conheço, você tem mais problema do que eu. Chato, né? Acaba com a gente. Aí o que orientou então o espírito que apareceu, né, na reunião lá com o presidente? Falou, olha, já que é assim, já que a coisa está na identidade da pessoa, vamos esconder a identidade, né? Vamos orientar as pessoas que vierem buscar ajuda aqui na casa, né, a buscarem a ajuda do anjo da guarda eletrônico, né? Dar um celularzinho para ela, o celular do bem, 2 pessoas na lista de conhecidos, né, na lista de contatos do celular. Um telefone é para você ouvir o desabafo de alguém que tem dificuldade e dar bons conselhos para ela, né? Você vai usar esse telefone para ser o anjo da guarda de alguém. E o outro telefone é quando você está agoniado e você precisa de um anjo da guarda e você liga para ele vai te ouvir e vai te dar bons conselhos, né? A voz vai ser robotizada, então, e a mensagem vai ser por texto, porque se aparecer a cara, atrapalha a coisa. Olha que legal, uma ideia interessante, né? Aí então, o que aconteceu? O pessoal começou a se tratar com a equipe do desabafo, que deu umas dicas com o pessoal, além de ouvi-los, né, ao invés de permitir que eles desabafassem, deram umas dicas para que eles superassem os estresses, né, comportamentais, né? Ou seja, se deram um tapa na sua face, da outra, se te obrigarem a andar 1 milha de 2, se te roubarem a túnica, dê também a capa, né? Perdoar 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Né? Deram um manual para eles poderem aprender como agir, né? De forma que eles não infartassem e não surtassem, né? E aí, até que, quando eles ficaram bons no negócio, deram o celular do bem para eles. Só que as 4 figuras que aparecem na história, eles não sabiam que as pessoas com quem eles estavam conversando pelo celular eram os próprios parentes, né? Então o Fábio estava brigado com a esposa, queria ir para o boteco sexta-feira, não ligar para ela, mas ela também se vestia mal, não se cuidava, né? O Fábio e a esposa tinham implicância com o rapazinho, o filho deles, o Carlos, né, que era ruim de matemática, mas no meio da história ele arruma uma namorada que era brilhante em matemática. Olha, que a namorada é uma grande sacada, né? Quer dizer, ele ia namorar a menina e ela ainda ia ensinar ele matemática. E a Maria, que era a filha, já estava mocinha, o pai lá querendo que ela arrumasse um serviço para parar de gastar tanto, para ele parar de gastar com ela, né? Ela bancar as próprias contas, né? E só que o diálogo entre eles estava tumultuado, né?
E aí o interessante é o seguinte, né? Dentro das conversas pelo celular, às vezes a pessoa com quem você está brigado, emburrado, ela era o seu anjo da guarda. Né? E ela dava umas dicas joias. Né? E eles estavam tendenciosos a seguir aquelas dicas. Né? Porque senão como é que eles iam dar dica para os outros se os outros não seguissem? Né? Eles sentiam que a mesma autoridade que eles tinham para dar solução para os problemas dos outros, né? Que eram tutelados por eles, né? Eles eram os anjos da guarda, né? Essa mesma autoridade, né? Motivava eles a fazer o que os anjos da guarda dele sugeriam. E o negócio dá tão certo que chega o Fábio em casa na sexta-feira, encontra a Madalena, né? A mulher dele, toda arrumada. Né? Porque a mulher dele ouviu, né, da filha, que era o anjo da guarda dela, para ela se arrumar. Né? Aí o Fábio olha, vê ela bonita, chega junto, mas aí ela corta ele. Aí ele fica meio sem graça, aí ele liga para o anjo da guarda dele, que é o Carlos, que é o filho dele. Aí o Carlos fala, poxa, Carlos, eu até queria alguma coisa com a minha mulher, mas ela me cortou toda. Eu falo, não, chega tranquilo, faz uma comidinha, uma bebidinha, toma um banho, fica bonitinho, fica cheiroso, ela tá bonita, não tá? Senta do lado dela, faz uma média, aí faz tudo, essa operação, e resgata a atenção da patroa, que até no final das contas, lá depois da janta, deita ele no colo e dá um afago na cabecinha dele. Olha que maravilha, né? No início desse dia aí, né? O Fábio tinha brigado com a filha Maria, porque ela tinha pedido uma carona a ele para ir numa festa. E ele falou, não, não vou te levar não. E ela foi de Uber, não vai não, porque eu não vou te dar dinheiro para a corrida. O Fábio estava chateado, bronqueado, o cara bronqueado. Aí o que a Maria faz? Liga para o anjo da guarda dela, que por acaso é o Fábio. E aí ela liga no dia seguinte, esse dia aí. E o Fábio amanhece todo feliz, porque ele fez as pazes com a patroa. Aí chega no serviço, né? E fica sabendo no serviço que tinha uma funcionária faltou e que tinha uma planilha urgente para ser resolvida e não tinha ninguém para fazer isso. Aí ele recebe um telefone da menina dele, que reclama, pô, anjo da guarda, meu pai pisou no tomate comigo, né? Eu quero ir na festa, não tem dinheiro, não tem quem me leve. Aí o Fábio pensa assim, arruma aí umas planilhas que eu vou te mandar, que em troca eu vou te dar uma grana pelo Pix, vai resolver sua vida. Ela fechou, beleza. Enquanto isso está lá o Carlos, né, com a namorada. Meu Deus, namorada que sabe matemática, né, vai me ensinar, vai me fazer ter nota boa. Queria apresentar para a mãe, para o pai, mas a mãe dela queria a rainha da Inglaterra, né, e a moça era pobrinha. Que faz o Carlos? Né, liga para o anjo da guarda. O anjo da guarda é a própria mãe dele, da Madalena. Aí ele fala com ela o drama, e ela fala assim, olha, pergunta para sua mãe aí, como é que foi que ela dobrou a sogra. Aí o Carlos vai lá, fala com a mãe dele, ela explicou, olha, eu descobri o ponto fraco dela, que é a coisa que ela mais gosta. E cheguei lá com uma torta para ela comeu a torta, até esqueceu que eu estava lá. Aí, daí por diante, eu ganhei a minha sogra. Aí ele vai e pergunta para a mãe, e você, mãe, o que precisa ser feito para te ganhar? Eu falo, me arrumei umas bijuterias que eu gosto, né? Presta atenção no que eu falo. Aí me chega o rapaz com uma caixinha de bijuterias feita pela namorada. Ela ganhou a sogra, né? Carlos fica todo feliz. Né? Então, nesse sistema, né? Os próprios envolvidos resolvem suas questões, né? A própria família resolve os problemas da família, porque como diz, né, a história, quem melhor do que os nossos parentes, esses com quem a gente convive, né, para nos compreenderem, para nos entenderem, para saber como é que nós somos, o que está se passando na nossa cabeça, né? Não é à toa que Deus coloca a gente debaixo do mesmo teto, né, com a nossa família. Né? Dentro da família, se a gente tiver uma boa relação com os nossos familiares, é uma tremenda terapia, né? Dentro da família a gente resolve tudo que é problema, né? A gente acaba se acertando. Boa história, né? Vocês gostaram? Espero que sim, né? Ótima história. A gente aqui mais uma vez agradece, né, o carinho lá do pessoal do Centro Espírita Porto da Paz, em Porto Seguro, na Bahia, né? Uma casa maravilhosa,
faz um trabalho lindo, né? A gente recomenda que você que nos assiste, assista também os vídeos da casa lá. São vídeos muito bons, com palestras excelentes. Bom, fique com Deus e até a próxima boa história.